Olá, igreja, bom dia! Que alegria te ter aqui nesta manhã. Que alegria saber que você escolheu se conectar com a gente hoje. Antes da gente iniciar, vamos falar com Deus? Quero te convidar a fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos a Cristo. Amado e bondoso Pai Celestial, queremos exaltar e glorificar e engrandecer o teu santo e glorioso nome. Que alegria, Senhor, saber que o Senhor nos ama. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dia lindo que o Senhor nos presenteou. Queremos te agradecer pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça que nos alcança, seja lá aonde estivermos. E te pedir, Senhor, que venha inundar cada casa aqui representada com a presença do teu Santo Espírito. Que esta mensagem, Senhor, venha alcançar, atingir aqueles que precisam ser alcançados e atingidos. Que cada lar, cada família aqui representada venha ser impactada por Ti. É o que te pedimos, te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Continuando a nossa série de ministrações Rota 21, do Verbo à Cruz. Hoje vamos para o capítulo 17 de João. Hoje estamos mais perto da cruz do que nunca. E para você que vai fazer anotações dessa mensagem, o tema da mensagem é a oração antes da cruz. O texto que eu vou usar da Bíblia, a versão que eu vou usar é a NVI. Então, caso você tenha uma NVI, você consegue acompanhar tranquilamente. Caso a sua versão não seja NVI, não se preocupe. Nossa equipe aqui vai colocar o texto para que você possa acompanhar junto com a gente. Mas, vamos lá. Eu quero que você imagine se você pudesse ouvir uma última conversa privada de alguém que você ama profundamente. Antes dessa pessoa partir assim para uma viagem sem volta, uma viagem distante, longa, duradoura, sem volta. Você prestaria atenção em cada palavra? Cada frase teria um peso, cada silêncio teria um significado, cada detalhe revelaria o que realmente importava àquela pessoa para você? Pois bem, João 17 é exatamente isso. O Espírito Santo ele pega na nossa mão e nos leva para o quartinho secreto de Jesus, aonde a gente vai poder vivenciar, ouvir a oração de Jesus. O Espírito Santo ele vai nos conduzir ao íntimo do Evangelho. Aqui nós não vamos ver Jesus pregando. Aqui nós não vamos ver Jesus realizando milagres. Aqui nós não vamos ver Jesus confrontando religiosos. A gente já viu Jesus pregando, a gente já viu milagres fantásticos de Jesus. A gente viu confrontos de Jesus com os religiosos. Aqui vemos algo ainda mais profundo. Vemos o Filho conversando diretamente com o Pai. Por isso, muitos estudiosos, muitos teólogos chamam o capítulo 17 de João de a oração sacerdotal de Cristo. E estamos aqui numa conversa celestial poucas horas antes da cruz. C.S. Lewis disse uma vez: Deus não fala conosco apenas em momentos de prazer, prazerosos. Ele sussurra em nossas consciências, mas clama em nossas necessidades. Jesus ele está prestes a enfrentar a maior dor da história. E a primeira coisa que ele faz é orar. É orar. Você consegue ter a mentalidade disso nessa manhã? A primeira coisa, antes de Jesus enfrentar a maior dor da humanidade, de toda a história, ele dobra os joelhos e ora. E eu quero te perguntar uma coisa nessa manhã. Se alguém pudesse ouvir as suas orações em secreto, se alguém pudesse saber o significado das suas lágrimas, descobriria o seu maior amor por Deus ou uma lista ininterrupta de desejos e pedidos?
Ao longo dessa série de ministrações, eu mencionei que Cristo, ele não é o gênio da lâmpada mágica, que você esfrega a lâmpada e fala, ó, eu quero viver essa experiência, essa experiência, essa experiência, essa experiência. Não, esse não é Jesus. E esse definitivamente não é o Evangelho. A pergunta é, se alguém pudesse ouvir as suas orações, no secreto, no íntimo, as suas orações revelariam o seu amor e submissão a Deus? Ou elas revelariam de que você usa Deus, no caso, usa o poder de Deus como se fosse uma revista de eu quero isso, eu quero, isso daqui é interessante, eu quero isso também. Para se perguntar, como que tem sido a sua vida de oração? Bom, quero te convidar nessa manhã, no caso, o Espírito Santo de Deus quer te convidar nessa manhã a que você se permita ser conduzido por uma das orações mais lindas, a oração de Jesus. Como eu disse, nós estamos às últimas horas antes da prisão de Jesus. Estamos próximos do Getsemane. A traição de Judas está próxima, a cruz está próxima, tudo está muito próximo. Mas antes de enfrentar os homens, Jesus ele fala diretamente com o seu Pai. O capítulo inteiro clama por uma oração. E ela acontece em alguns movimentos, em algumas etapas. A primeira etapa é o capítulo, aqui 17, do verso 1 ao verso 5, aonde Jesus ele ora diretamente ao Pai. Vem comigo aqui no texto. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. A expressão chegou a hora aparece várias vezes em João. Durante todo o evangelho, a hora ainda não havia chegado. Agora chegou. Agora é o momento. Jesus ele estava se preparando. No capítulo anterior, na última reunião que a gente teve semana passada, Jesus preparou os discípulos e agora chegou a hora. Chegou o tão aguardado momento. Mas observe algo importante aqui. Jesus ele não pede para fugir da cruz. Ele não fala, Senhor, vamos estar cancelando esse plano? Não. Ele pede para glorificar o Pai através dele. O caminho para a glória é a cruz. No reino de Deus, a glória ela não vem antes da entrega. A glória passa pela cruz. A coroa passa pelo Calvário. A ressurreição passa pela morte. Você consegue ter a mentalidade disso? Não existe. Você está fazendo anotações? Anote isso. Não existe glória sem cruz. Não existe. Não existe glória sem cruz. Não existe ressurreição sem passar pela morte. Eu e você, não sei você, mas eu pelo menos eu quero. Mas eu quero imaginar que você também. Eu e você queremos estar na glória com Cristo, louvando, adorando, exaltando o nome de Deus. Você está disposto, você está disposta a passar pela cruz? Você está disposto, você está disposta a permitir que o Evangelho atravesse a sua vida? Verso 3. Vem aqui comigo. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Muitas pessoas, elas pensam que a vida eterna é um lugar. Jesus diz que a vida eterna é um relacionamento. A vida eterna não começa quando morremos. A vida eterna começa quando conhecemos a Deus. O céu, ele não será maravilhoso apenas porque não existe dor. O céu será maravilhoso porque Deus estará
plenamente, diariamente ali ao nosso lado. Você consegue dar glória por isso? Dizer aí onde você está, glória a Deus. Aleluia. O segundo bloco da oração de Jesus é Jesus orando pelos seus discípulos, do verso 6 até o verso 18. Mas vem aqui comigo no verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Na cultura hebraica, revelar o nome não era apenas informar uma intimidade, uma identidade. Era revelar caráter, natureza, essência. Jesus não apenas falou de Deus, Jesus revelou Deus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Vem aqui no verso 9, tem uma frasezinha bem pequenininha no verso 9. Eu rogo por eles. Até aqui. Que cena mais linda. Imagina, Jesus de joelhos prostrado, rosto ao chão, falando com Deus no seu secreto, no seu íntimo. Eu quero fazer uma licença poética aqui. Eu imagino que nesse momento Jesus estava chorando. A Bíblia não está falando isso aqui, mas eu quero imaginar isso. Porque eu, no meu íntimo com Cristo, eu choro. Eu imagino Jesus chorando. Senhor, Pai, eu rogo por eles. Olha que cena mais maravilhosa. Poucas horas antes da cruz, Jesus ele está orando pelos seus discípulos. Aqueles homens que seguiram ele durante toda essa trajetória do ministério dele. Que ele escolheu um por um a dedo. Jesus ele está orando por Pedro. O mesmo Pedro que vai negá-lo. Jesus está orando por Judas. O mesmo Judas que vai traí-lo. Jesus está orando. E os outros vão fugir enquanto Pedro nega. E mesmo assim, Jesus ora por cada um deles. Olha que Jesus lindo. Você consegue não se apaixonar por Jesus? Você consegue? E olha, vem aqui comigo no verso 15. Jesus diz: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Preste atenção que Jesus ele não pede um isolamento. Jesus ele pede proteção. O plano nunca foi tirar a igreja do mundo. O plano é trazer a igreja para iluminar o mundo. Jesus ele não pediu para que os discípulos ficassem escondidinhos na sombra do onipotente. Ele pede para que eles sejam livrados do maligno. Olha que oração linda que Jesus fez pelos discípulos. Você consegue fazer essa oração pelos teus inimigos? Pelas pessoas que te afrontam? Você consegue fazer essa oração pelos seus familiares? A Bíblia ela nos ensina a seguir o exemplo de Cristo. Então, seguindo o exemplo de Cristo, você consegue orar pela pessoa que vai te negar, pela pessoa que vai te trair, pelas pessoas que vão fugir de você quando você mais precisa? Trazendo para os dias de hoje, você consegue interceder pela vida das pessoas que falam mal de você, que te devem, ou até mesmo que te insultam, que te batem, que querem te matar? Você consegue interceder pela vida dessas pessoas? Para que elas sejam pessoas abençoadas e para que o maligno não alcance, não atinja a vida dessas pessoas? Vem aqui comigo no verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, ela não acontece pela opinião da cultura. Não acontece pelos sentimentos. Não acontece pelas tendências momentâneas. A verdade continua sendo a palavra de Deus. Então,
em toda a sua vida, entenda que isso daqui é a verdade. Isso daqui é a palavra de Deus. Enquanto você tiver isso daqui, acabou. Acabou. Isso daqui revela Cristo. Isso daqui mostra quem Cristo é. Amém? O terceiro bloco dessa oração de Jesus é Jesus se oferecendo como um sacrifício vivo. Vem aqui comigo no verso 19. Em favor deles, eu me sacrifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aqui Jesus ele aponta diretamente para aquela cruz. Talvez ele nem tenha consciência do que está prestes a vir. Ou talvez ele até tenha consciência do que estava prestes a acontecer, mas ele está apontando diretamente para aquela cruz. Aqui Jesus ele está dizendo que eu vou me entregar. Eu vou ocupar o lugar deles. Eu vou morrer para que eles vivam. A cruz não foi um acidente, foi uma decisão. Coloca isso na sua cabeça hoje. Jesus ele não foi crucificado de forma injusta. Não, ele decidiu se entregar naquela cruz por mim e por você. Ele decidiu ser um sacrifício. A Bíblia fala que o preço do pecado é a morte. Era para mim e para você estar morto naquela cruz. Ele decidiu morrer naquela cruz por mim e por você. E o último bloco dessa oração de Jesus é Jesus orando pelo futuro da igreja. Desde o verso 20 até o verso 26. E aqui acontece algo extraordinário. Jesus ele atravessa séculos, ele atravessa gerações, ele atravessa continentes e começa a orar por pessoas que ainda nem nasceram. Ele começa a orar por pessoas que a igreja tradicional excluiria. Ele começa a orar por pessoas que seriam excluídas, marginalizadas, desprezadas. Ele começa a orar pelo futuro da igreja. E aqui eu não estou falando de uma placa de igreja. Eu estou falando do evangelho. Isso sim é igreja. E isso é muito lindo. Vem aqui comigo no verso 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Amém? Essa oração inclui eu e você. Essa oração inclui a The Garden Church. Essa oração, ela inclui cada pessoa que um dia entregou a sua vida a Cristo e que um dia vai entregar a sua vida a Cristo, porque ainda há tempo, ainda há chance, ainda há oportunidade. Jesus, ele estava pensando em nós. Vem aqui no verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou e vejam a minha glória. O desejo de Jesus não é apenas nos salvar, é nos trazer para pertinho dele. O desejo de Jesus é compartilhar a sua glória conosco. E isso é muito lindo. Isso é muito maravilhoso. Saber que Jesus fez toda essa oração falando com Deus, orando pelos discípulos, se entregando e depois orando pela gente. Por mim e por você. Não importa quem você seja, o que você é, não importa o que você já fez ou deixou de fazer, não importa o seu pecado, Jesus ele orou por você. Sabe por quê? O seu pecado, ele nunca te afastou de Deus. Foi você que se afastou de Deus depois de pecar. O teu pecado mudou a tua mentalidade sobre quem Deus é. Mas Deus continua dizendo que você é aceito, que você é amado, que você é querido, que você é desejado.
ele fez aquela oração por mim e por você. João 17 nos mostra o coração de Jesus antes da cruz. Ele pensa no Pai antes da cruz. Ele pensa nos discípulos antes da cruz. Ele pensa em nós antes da cruz. Ele não está preocupado consigo mesmo. Ele está preocupado em nos levar para mais perto do Pai. E é exatamente por isso que a cruz existe. É justamente por isso que Jesus ele veio para nos reconectar com Deus. Eu quero indagar você, na sua oração, no seu secreto, no seu particular, trancado no seu quarto, falando com Deus, falando com o Espírito Santo, falando com Jesus. Você tem feito uma longa lista de desejos? Ou você tem falado de fato com Deus? Agradecido pelo que você tem? Orando, intercedendo pela vida das pessoas, da sua família, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade? As pessoas à sua volta, na sua esfera de influência. Você tem intercedido por essas pessoas? Você não precisa digitar aqui no chat. Você só pensa. Você tem orado pelos que precisam de oração? Ajudado quem precisa de ajuda? Ou você vem manipulando, ou no caso, tentando manipular, o poder de Deus para alcançar aquilo que você, o seu ego, quer? Ai, eu quero um casamento. Ai, eu quero uma casa. Ai, eu quero um trabalho. Não tô falando que é ruim você desejar ter um casamento feliz, abençoado por Deus. Não tô falando que é ruim você desejar ter um emprego bom, com um salário bom, porque estando em São Paulo hoje é necessário. Não estou falando que é ruim você desejar uma casa. Mas isso tem sido a sua prioridade? Ou você tem priorizado orar por outras pessoas? Porque a Bíblia vai nos falar que Deus ele não nos dá o Espírito Santo para nós. Ele nos dá o Espírito Santo para outros. Para usarmos com outros. Então, ore pelos que ainda não conhecem a Cristo. Aqueles que ainda têm o privilégio de poder conhecer a Cristo. Ore pelos que necessitam de Cristo. A cruz, ela revela o amor de Deus. A vida eterna não começa quando você chega ao céu. Começa quando você conhece a Jesus. Antes de carregar a cruz, Jesus carregou você em oração. O caminho para a glória sempre passa pela cruz. Jesus ele não morreu apenas para perdoar os seus pecados. Ele morreu para trazer você para perto do Pai. Quem contempla a glória de Deus perde o interesse pelas glórias deste mundo. A maior evidência de amor não foi apenas Jesus morrer por você, mas Jesus orar por você. Talvez você conheça informações sobre Deus, mas hoje Jesus está convidando você para algo mais relacional, algo mais íntimo, uma comunhão, uma vida eterna, porque vida eterna não é apenas viver para sempre, é conhecer aquele que vive para sempre. Talvez você esteja longe de Deus. Talvez sua vida de oração tenha esfriado. Talvez você tenha se acostumado a conhecer sobre Jesus sem realmente conhecê-lo. Hoje, ele continua chamando você para perto. O mesmo Jesus que orou por você antes da cruz está te chamando agora. Talvez você chegou aqui hoje desacreditado. Talvez você esteja desigrejado.
não tem onde congregar, talvez faz tempo que você não congrega, talvez está em tempo que você não ora. Jesus, ele fez a maior declaração de amor ao dobrar os joelhos por você e se entregar numa cruz. E ele está te chamando hoje para mais perto de Deus. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, se você quer entregar a sua vida para Cristo, quero te convidar a fechar os seus olhos e repita essa oração comigo. Pai, obrigado, porque antes mesmo da cruz, Jesus pensou em mim. Obrigado, Senhor, porque fui amado antes mesmo de nascer. Hoje eu me entrego novamente a Ti. Quero conhecer-te mais, profundamente. Quero viver a vida eterna, que começa agora. Perdoa os meus pecados. Aproxima-me de Ti. Tua presença ensina-me a caminhar contigo todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração, saiba que aqui embaixo na descrição deste vídeo tem um link falando eu decidi seguir a Jesus. Queremos caminhar junto com você. Saiba que você tem uma linda família para caminhar junto com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Estamos todos juntos nessa. Você tem uma família para caminhar junto contigo. E nós estamos aqui por ti. Bom, essa é a mensagem deste domingo. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha alcançado você nessa manhã. A gente se vê semana que vem, numa próxima oportunidade. Um forte beijo, um grande abraço e que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém?